Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2 do Evangelho segundo João, versículos 13, vamos até o final do capítulo, versículo 25. Por favor, João 2, de 13 a 25. Vamos ler com atenção o trecho das Escrituras. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Oremos mais uma vez. Pai, lance luz sobre a tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo, que sejamos edificados por tua palavra nesta noite, no nome de Jesus, amém. Meus amados, nesta noite vamos ver Jesus em contraste com o templo. Jesus em contraste com o templo. É um texto complexo, é um texto polêmico, não por conta do texto em si, mas por causa das interpretações que derivam desse texto, porque é um texto complexo, é um episódio difícil de entender, principalmente quando a gente vê que é Jesus que fez isso, esse acontecimento. Mas vamos ao texto, e que o Senhor, através do Espírito Santo, nos revele e nos ensine a aplicá-lo em nossas vidas. Nesse episódio narrado por João, Jesus está revelando um dos propósitos principais de sua existência humana. Algo que movia Jesus em seu ministério diariamente. Qual é o propósito? Restabelecer a comunhão entre Deus Pai e o pecador caído. Jesus veio propiciar esse elo de redenção entre Criador e criaturas perdidas. Esse elo que foi rompido com a queda. O elo, essa ligação que havia do homem para com Deus foi rompido por causa do pecado. E nessa narrativa nós vemos Jesus buscando esse propósito de forma tão contundente, de forma, como eu disse agora há pouco, que nós não imaginamos, e pessoas aí fora não imaginam que Jesus realizou o que ele realizou nesse episódio. Por exemplo, eu acredito que você já tenha visto, né, um quadro retratando possivelmente a pessoa de Jesus, como ele dando as mãos às pessoas, abraçando crianças, né? Um homem, né, que se diz ser Jesus, num quadro pintado, falando às multidões. Mas eu estou para encontrar uma pessoa que viu um quadro de Jesus com um chicote na mão. É o que aconteceu nesse episódio. Foi o que aconteceu nesse texto que nós lemos, né? Nós vimos no sermão de introdução que o Evangelho de João existem registros de sinais realizados por Jesus que apontam Cristo
como o Filho de Deus, nós vimos o propósito apologético e o propósito evangelístico, nós vimos no sermão de introdução, apontando para Jesus como o Filho de Deus, o Deus encarnado, e as pessoas, ao serem despertadas, elas passam a crer nele e têm vida em seu nome. Nós vimos no capítulo 21, João, ele resume o propósito ao escrever o Evangelho. Aqui nesse episódio não há nada de miraculoso, não há nada de milagre acontecendo, como nós vimos, por exemplo, no sermão passado, dos versículos 1 até o 12, Jesus transformando água em vinho, um milagre, o primeiro sinal realizado por Jesus em seu ministério terreno. Ele transformou água em vinho de forma miraculosa. Mas aqui a gente não vê ele, por exemplo, multiplicando pães e peixes, como nós vamos ver. Ele não ressuscita mortos. Ele não age com manifestação sobrenatural, mas há quem diga que esse é mais um sinal realizado por Jesus, que João relata para produzir fé em seus leitores. Vá com esta visão a esse trecho. Como que mais um sinal, Jesus mostrando a respeito dele mesmo como Messias, o Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, para que crendo nele nós temos vida em seu nome. Nesse acontecimento, Jesus se aborrece com a impureza do templo. Nós precisamos entender e relembrar o que era o templo. O templo, em substituição ao tabernáculo, lembram-se do tabernáculo, quando o povo saiu do Egito, foi adorar o Senhor no deserto, e Deus passou a eles leis cerimoniais, leis morais, leis religiosas, leis civis, e eles tinham que adorar ou encontrar-se com o Senhor Deus, Yahvé, através do tabernáculo. Isso passou depois, na época dos reis, a ser através do templo. Tabernáculo, as tendas deixaram de ser montadas e Deus então autoriza a construção de um templo de adoração a Ele, um local de encontro, como se houvesse um local físico em que Deus encontrava com o seu povo, e ali no templo havia a realização das cerimônias, das ofertas, tanto ofertas de sacrifícios, quanto ofertas de adoração, de aroma suave ao Senhor, sacrifício de animais por conta de pecados, e tudo isso realizado dentro do templo. E Jesus, ao chegar no templo em Jerusalém, ele se depara com pessoas e coisas que não deveriam estar ali. E por que Jesus faz isso que ele fez, que nós lemos nesse texto? Por que Jesus faz isso? Porque foi para isso que ele veio. Para restabelecer a comunhão de pecadores com Deus. Homem nenhum aspirou tanto por isso, a não ser Jesus, o Messias. Ele diariamente tinha esse intento no seu coração, fazer com que as pessoas tivessem novamente uma intimidade, uma ligação com Deus. Os pecadores reencontrassem Deus, o Pai. Esse era o intento que movia Jesus quase que diariamente em seu ministério. E ele encontra o templo bagunçado. E ele encontra aquele local que deveria ser um local de adoração ao Senhor, de encontro do povo, do pecador para com Deus, ele encontra totalmente uma situação desfavorável. E ele realiza o que nós lemos aqui. Eu dividi o sermão em 3 partes. A primeira parte, Jesus purifica o templo. Você lê do versículo 13 ao versículo 17, Jesus purifica o templo físico, o que ele realizou ali. Do versículo 18 ao 22, Jesus substitui o templo. E do versículo 23 até o 25, o final do capítulo, Jesus supera o templo. Primeiro Jesus purifica o templo, depois Jesus substitui o templo e Jesus supera, ou Jesus é superior ao templo. A terceira parte. Primeira parte do 13 ao 17, quem estiver anotando, do 13 ao 17. A segunda parte do 18 ao 22. Terceira parte do 23 ao 25. Vamos então à primeira parte. Jesus purifica o templo. Versículo 13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. A gente precisa relembrar também
O que significava a festa da Páscoa dos judeus? O que era a Páscoa dos judeus? Qual era o objetivo do povo se reunir anualmente para festejar a Páscoa? O povo, vocês se lembram que o povo, ele foi liberto da escravidão do Egito na época de Moisés, e Deus estabeleceu que a partir daquele momento, ao passar pelo Mar Vermelho, eles iriam adorar o Senhor no deserto. E ao adorar, eles tinham que festejar a libertação da escravidão do Egito. Então a festa da Páscoa era uma lembrança do povo hebreu, a libertação que eles receberam do Senhor miraculosamente. Vocês lembram do episódio? Deus libertou o povo de Israel de forma maravilhosa, e o povo tinha que relembrar então a alforria, a libertação, a redenção do Egito. A festa da Páscoa era isso. E nesse momento em que Jesus chega, sobe a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, ele vai ao templo e ele chega no templo, encontra um cenário completamente oposto, completamente desfavorável à adoração. Ao invés de oração solene, havia mugido de boi. Naquele ambiente onde deveria se ouvir cânticos de louvor e adoração a Deus, se ouviam estridentes balidos de ovelhas. Em lugar de quebrantamento para adoração e santa contrição, havia gritaria do comércio. Sabe uma feira? Próximo disso. Vocês já foram na feira, né? Banana, R$10, não sei o quê. Peixe aqui. No pátio do templo, na parte intermediária entre a porta de entrada e de fato a entrada no templo, no pátio estava acontecendo essa balbúrdia, essa bagunça. E Jesus se depara com o que estava acontecendo no local de adoração dos judeus para com Deus, o seu Pai. E ele se depara com essa realidade. Versículo 14, então. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Precisamos compreender também o que envolvia todo esse acontecimento no templo em torno da festa da Páscoa em Jerusalém. A festa da Páscoa, todo judeu adulto era obrigado a participar pelo menos uma vez na vida da festa da Páscoa. Pelo menos uma vez na vida. Um judeu tinha que participar. Primeiro, pela lei, todo judeu com mais de 19 anos de idade deveria pagar um imposto, pela lei, pagar um imposto para participar da festa da Páscoa, chamado imposto do templo. Era aproximadamente 4 dracmas, ou 2 dias de trabalho. Todo judeu de 19 anos para cima, ao participar da festa da Páscoa, tinha que pagar um imposto, o imposto do templo, para participar da festa. Guarde isso. Segundo ponto, nem todos os judeus eles moravam ali em Jerusalém. A nação de Israel era grande. A nação de Israel era grande. Jerusalém é uma cidade, a nação é como um todo. Então o povo hebreu, o povo judeu, vinha de várias cidades para festejar a Páscoa. E eles tinham que, para sacrificar, para imolar o seu animal, eles tinham que ter um animal. Mas muitas famílias, muitas pessoas vinham de longe, dias e dias, meses andando, porque não tinha meio de transporte que nós temos hoje. Então, para vir de uma cidade distante, tanto ao norte quanto ao sul da nação de Israel para Jerusalém, eles tinham que levar um animal. Para a conveniência deles, ali, próximo, nos arredores do templo, tinha quem vendia os animais. Para que, ao chegar, porque pensa, caminhar já é complicado, imagine puxando animal, uma ovelha, um cabrito, um boi, uma vaca. Então, chegando ali no templo, o judeu comprava o seu animal para o sacrifício. Havia 2 mercados de animais, um fora do templo e um ali no pátio do templo. Fora do templo e no pátio do templo. E também, quando o judeu ia apresentar o seu animal para sacrifício, o animal passava por uma inspeção. Porque na lei,
havia a obrigação de que o animal fosse sem mancha, sem defeito, um animal perfeito. E os inspetores do templo, para receberem aquela oferta, olhavam aquele animal e adivinha qual animal passava na inspeção? O vendido dentro do templo. O vendido no pátio do templo. No mesmo local onde Jesus expulsou os animais, virou a mesa. Havia um conluio, havia um combinado entre os vendedores dos animais do templo e os inspetores do templo, para que os vendedores passassem uma comissãozinha para os inspetores. Isso estava acontecendo no templo, o local onde Jesus, ao chegar, gostaria de ver um local de adoração ao seu Pai, onde os pecadores com contrição, em arrependimento, os pecadores tivessem ali um local para adoração ao Senhor, e ele se depara com essa bagunça. Os inspetores recebiam somente os animais comprados no interior do templo. Eles refugavam, eles rejeitavam os animais comprados fora do templo. Corrupção dentro do templo. Terceiro, vocês viram primeiro uma lei obrigando a pagar o imposto do templo. Segundo, os animais poderiam ser comprados ali nos arredores do templo e acontecia dessa inspeção que nós vimos agora. Os inspetores rejeitavam os animais comprados fora e somente aceitavam os animais comprados no interior do templo. Terceiro, para os negócios se concretizarem ali, para compra e venda de animais, para pagar as taxas, os impostos do templo, os arrecadadores não aceitavam outra moeda a não ser aquela cunhada na região do templo. Ou seja, um judeu vinha de longe, ou um judeu vinha dali de Jerusalém mesmo, e quando ele ia comprar o seu animal, ou ele ia pagar o seu imposto, a sua taxa, para participar da festa da Páscoa, o arrecadador ali olhava aquela moeda, o cambista, olhava aquela moeda e falava: essa moeda a gente não aceita, precisa ser a moeda do templo, precisa ser a moeda cunhada, fabricada aqui na região. Você precisa trocar, você precisa fazer o câmbio da moeda. E para o câmbio, para cada 4 dracmas, eles cobravam meia dracma. Um câmbio de 12,5%. Aí você calcula, o juro do seu cheque especial é bem mais baixo do que isso. Os cambistas cambiavam a moeda e ficavam com uma parte, um imposto para eles. Para que aquela moeda, só aquela moeda era aceita ali nos negócios, nas compras e vendas realizadas no pátio do templo. Perceberam a situação? Parece que quando a gente lê o texto por cima, você fala: mas Jesus foi exagerado? Mas Jesus se excedeu? Mas não. De fato, ele olhou aquilo tudo e ele se aborreceu de tal forma ao ver aquela bagunça, ao ver aquelas pessoas corruptas, ao perceber o intento de todas aquelas pessoas. Ele falou: isso aqui tá uma bagunça. A casa do meu pai, onde a casa que deveria ser o local onde os adoradores fossem para adorar, e no momento da festa da Páscoa, para sacrificar e imolar o seu animalzinho, em obediência à lei, para pedir perdão pelos seus pecados, Jesus vê tudo aquilo e ele fica muito aborrecido. Perceberam o que estava acontecendo? Aquele lugar, então, que era especialmente preparado para aproximar os pecadores de Deus, para que pudessem estar em oração, quebrantados, buscando a intimidade com Deus Pai. Aquele lugar estava completamente abarrotado de animais, vendedores, cambistas assentados e tudo que não deveria estar ali. E o que Jesus faz? Versículo 15, leia, versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Agora, diante do contexto que eu acabei de narrar para vocês, vocês vão concordar comigo que Jesus deveria ter feito aquilo? Acho que se fosse eu e você, faria pior. Pior no sentido de sermos mais enérgicos, quem sabe? Mas nós vamos entender que Jesus realizou o que tinha que ser feito, e quem sabe nós, por causa da nossa natureza corrupta, participaríamos da corrupção e do engodo ali que estava acontecendo.
do bem bolado que estava acontecendo ali dentro do pátio do templo. Eu e você somos pecadores, Jesus não é pecador. Ele junta algumas cordas, um azorrague é um chicote, e Jesus pega algumas cordas e ele forma um chicote para expulsar todos do templo, mas Jesus não pegou chicote para dar nas costas das pessoas. Para quem já lidou com animal, para quem já cuidou de animal que eu digo animal, boi, ovelha, vaca, não basta às vezes você bater o pé assim, ela olha para você, faz careta para você e não sai do lugar. Às vezes tem que pegar um artifício para poder fazer ela andar, uma vara, um chicote, normalmente, o peão ele pega um chicote, e foi o que Jesus fez para bater no animal, para bater no chão, para expulsar, para fazer com que aqueles animais saíssem dali. E Jesus também virou as mesas, as pessoas foram saindo, foram percebendo tudo aquilo. Mas alguém pode perguntar, ali no templo não tinha guarda? Para prender Jesus, para impedir essa ação dele? Porque Jesus foi contra o esquema. Jesus foi contra aquilo que já estava tudo armado ali. Jesus foi de certa forma contra uma lei elaborada entre eles ali dentro do templo. Mas calma, Jesus ele foi enérgico, mas ele não estava liderando um motim. Jesus não era um revolucionário. Ele não estava fazendo mais do que um bom judeu deveria fazer. Um bom judeu, praticante da lei, obediente à lei de Moisés, deveria fazer exatamente o que Jesus fez: purificar o templo, denunciar a corrupção. Tanto é que mais para frente nós vamos ver que as autoridades judaicas, elas não dizem para Jesus, ou interrogam Jesus perguntando por que ele fez isso, mas perguntam com que autoridade ele tem, ou qual autoridade ele tem para fazer aquilo que ele fez. É diferente. Eles não questionam o que Jesus fez, mas perguntam para Jesus, qual é a sua autoridade para fazer isso aqui dentro do templo? Então ele expulsa todo mundo, vira as mesas, derruba o dinheiro no chão, e aí ele fala de forma contundente, versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Eu preciso dizer para você o seguinte, esse texto aqui, ele é usado hoje, muitas vezes, interpretado de forma equivocada para defender que não pode, por exemplo, haver um comércio dentro da igreja, que não pode, por exemplo, ter uma cantina para vender, não pode ter uma livraria para vender um livro, não pode ter um evento para vender algum produto, alguma coisa. Não. A interpretação correta desse texto não é. A interpretação genuína, correta desse texto é nós entendermos que tem algo muito mais além do que isso, que Jesus purifica o templo, nós vamos ver que Jesus substitui o templo e Jesus é superior ao templo. Não vamos pegar esse texto para, quem sabe, usar de pretexto para a gente falar, não pode vender isso, não pode vender aquilo. É verdade que aqui não pode se virar também uma feira livre, e não é o nosso intento, eu creio que também não é de muitas igrejas por aí, sérias, mas pode haver comércio, pode haver a venda de um produto, haver a venda de um pastel numa pastelada, haver a venda de livros e tudo mais, com moderação, com organização, como é de costume. Precisamos entender que não há nada de especial, não há nada de sobrenatural ou divino também nesse prédio. Esse prédio de 4 paredes não é um lugar santo. Não é aqui, esse espaço físico que faz com que esse ambiente fique santo. O entendimento, por exemplo, de que este lugar, ou aquele lugar, ou lá, aquele lugar é um lugar santo, é muito prejudicial para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. Sabe por quê? É tão nocivo para nós, porque se nós entendermos, nós pensarmos que aqui esse local é um local santo, ou por conta do espaço físico, a gente entra por aquela porta, arruma a gola da camisa, a gente faz uma cara comprida, arruma o cabelo, a gente se ajeita, a gente faz um sorriso, a gente fala, eu amo você, irmão, Deus seja louvado, a gente faz coisas boas aqui fora, aqui dentro, mas lá ao sair a gente fala palavrão, a gente xinga no trânsito, às vezes a gente
cria até formas para entrar por aqui, dá 3 pulinhos com o pé esquerdo, entra com o pé direito, faz o sinal e vamos. A gente não, né? Mas a religiosidade faz isso. Se nós entendermos, se nós tivermos a concepção de que esse espaço é um espaço santo, nós temos um sério risco de acharmos que lá fora é um espaço profano e nós vamos fazer o que quiser, porque Deus está aqui só. Isso é muito perigoso. Nós precisamos entender que esse espaço aqui é um espaço importante para nos proteger, mas não é o espaço físico, essas 4 paredes, que faz desse lugar um lugar santo, porque senão nós vamos aqui agir de forma santa, mas lá no banheiro muitas vezes a gente vai mergulhar em águas profundas em pornografia, por exemplo. Lá na nossa casa, nos nossos negócios, nós vamos dividir a vida entre santo e profano. Aqui é o lugar de adorar, aqui é o lugar de ficar bonitinho diante de Deus. Lá fora, Deus não vê. E não é essa a realidade que nós precisamos entender com relação a esse texto. Como uma menininha, por exemplo, disse para o seu pai, certa vez ela chegou para o pai dela e falou: pai, eu queria morar aqui na igreja. Aí o pai ficou todo orgulhoso, falou: minha filha, puxa, está entendendo realmente, que bom, minha filha está entendendo o que é viver uma vida séria. Por que, minha filha, você quer viver aqui na igreja? Pai, eu queria viver aqui na igreja porque aqui na igreja você fala que me ama, você me abraça, você abraça a mãe, você dá um beijo nela. Mas lá em casa você xinga a mãe, você me bate de forma tão desequilibrada. Você não fala de Deus, mas aqui você fala a paz do Senhor. Eu queria viver aqui na igreja. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de integridade. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Não é uma parte nossa santa aqui, uma parte nossa no serviço profana. Nós devemos viver de forma íntegra, na presença de Deus constantemente. Tanto que não há nada de especial neste prédio, que se, por exemplo, um dia no Brasil for proibida a reunião, nós cultuarmos a Jesus Cristo num espaço como este, ainda é o privilégio que nós temos no Brasil de podermos cultuar o Senhor com liberdade nesse espaço físico aqui, mas um dia pode acontecer de nós não podermos reunir aqui, então nós vamos para debaixo de uma árvore. Então nós vamos reunir nas nossas casas. Quem sabe nós vamos ser presos por conta do nome do Senhor, e mesmo presos nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos abrir a palavra, compartilhar a palavra de Deus e falar de Cristo em cadeias, e orar e louvar ao Senhor nas prisões, e reunir como igreja. Uma notícia no fim do ano de 2019, no site Gospel Prime, com a seguinte manchete: cristãos norte-coreanos celebram o Natal escondidos. E a notícia diz assim, eu peguei alguns trechos dela: na Coreia do Norte, o culto é aos líderes políticos. Tudo está focado em Kim Jong-un, que tenta tomar o lugar de Deus na vida deles. Ser cristão na Coreia do Norte é arriscar a vida todos os dias. Mas isso não os impediu de comemorar o Natal como bilhões de outras pessoas fizeram em todo o mundo. A diferença é que para isso precisaram se reunir em túneis subterrâneos, escondidos das autoridades. Eles sabem que podem ser presos cada vez que fazem uma oração ou cantam um louvor em voz alta. Mesmo assim, não abandonam a fé cristã. Não é esse espaço que faz a nossa vida ser santa. É a nossa vida diante de Deus com integridade. É o que nós estamos vivendo. E se um dia nós tivermos que reunir debaixo de uma árvore, num parque, nós vamos nos reunir. Eu quero deixar claro que neste local, aqui onde nós estamos, para adorar a Deus com reverência e santo temor, e não quero dizer que aqui é local de balbúrdia, aqui é local de bagunça. Não é isso, não entendam dessa forma. Aqui é um local de reverência, sim. Mas a gente não por causa do lugar, mas por causa da presença da pessoa ilustre que está aqui no nosso meio nesta noite, Jesus Cristo nosso Senhor. Como Ele mesmo disse em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Jesus mora em nós.
Mateus capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja reunida, o corpo de Cristo, você como membro do corpo de Cristo, eu como membro do corpo de Cristo, quando nos reunimos, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, como nós estudamos nesta manhã, para adorar ao Senhor, reunido onde nós estivermos, onde você estiver, reunido como igreja, seja aqui nesse salão, seja debaixo de uma árvore, seja na casa de uma família. 1 Coríntios 3, 16, 17, o apóstolo Paulo também diz: não sabeis que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Versículo 19 e 20 do capítulo 6 e também da primeira carta aos Coríntios diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós e qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, morada de Deus. E o versículo 20 o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por preço. Esse zelo que Jesus teve nesse momento, esse zelo que aqueceu o coração do Senhor Jesus, que o fez se entregar, morrer na cruz em nosso lugar, para restabelecer, para ligar novamente, para fazer o elo entre o pecador e o Deus Santo, faz com que nós sejamos morada do Espírito. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós estamos aqui, sim, até quando o Senhor permitir, nesse local, por questão de conveniência, por questão de abrigo, conforto da chuva, do sol, do sereno, nós estamos aqui nesse espaço físico. Mas esse salão não é a igreja somos nós. Se a prefeitura qualquer dia falar: não, vamos ter que passar uma avenida aqui, vamos ter que desapropriar esse imóvel, você vai falar: não, ninguém mexe no templo do Senhor, aqui é santuário do Deus vivo. Não, pode passar. O que vai fazer? Perceberam? Mas nós vamos continuar nos reunindo como igreja. A igreja cristã em Campo Grande vai se reunir em algum lugar para adorar ao Senhor, onde a palavra vai ser pregada, onde veremos de cantar hinos, orar ao Senhor e adorar ao nosso Deus através de Jesus Cristo, o mediador. Seus discípulos, ao verem tudo isso, esse acontecimento, lembraram do Salmo 69, versículo 9. O Salmo 69, escrito por Davi, o lamento do Messias. Os discípulos, no versículo 17, diz assim, lá no capítulo 2 de João, que nós estamos lendo, verso 17: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. Ao verem aquela cena, Jesus virando as mesas, expulsando os animais, fazendo com que as pessoas saíssem dali, e dizendo energicamente: não façam um negócio na casa do meu pai, aqui não é casa de negócio. Tirem todos daqui. Ao verem aquilo, os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E aqui, os discípulos, e João, ao relatar isso, ele nos relembra que em muitos aspectos Davi tipificou o Messias que viria. Davi tipifica aquele que iria restabelecer a comunhão de Deus com o seu povo. Quando Davi, vocês se lembram, Davi desejou construir uma casa para o Senhor. Até Davi, o povo adorava a Deus, oferecia o seu sacrifício através do tabernáculo, mas Davi falou: o meu Deus não pode morar em tendas, eu vou construir uma casa belíssima para ele. Mas o Senhor não permitiu Davi construir uma casa, construir o templo. Salomão construiu o templo do Senhor, para o Senhor. Mas Davi tinha esse desejo, porque a comunhão do povo com Deus era através do tabernáculo, mas Davi desejou então construir o templo para a adoração do povo ao Senhor. E esse texto do versículo 9, lá do Salmo 69, mostra que o zelo de Davi, o zelo que Davi tinha pelo templo, pela adoração ao Senhor, levando como rei, levando o povo a ter uma intimidade e adoração com Deus, fez com que ele tivesse muitos opositores que odiavam Davi. Ele criou inimizade com muitas pessoas que profanavam a adoração a Deus. Por isso João detecta aqui um paradigma profético, uma ligação entre Davi e Jesus, o filho de Davi.
Aquele zelo que acendeu no coração de Davi naquela época: eu quero construir uma casa para o Senhor. Não importa os opositores, se você ler o Salmo 69, você vai perceber isso. Não importa a inimizade que eu crie, estou sendo odiado por muitos, mas eu quero fazer com que o povo adore o Senhor em um lugar. Esse zelo que Davi teve foi infinitamente mais intenso no coração de Jesus, ao ponto dele entregar a sua vida para que todo que nele crê tenha comunhão direta e ininterrupta com Deus Pai. O evangelista João mostra: Jesus foi consumido, e sem dúvida a gente tem que entender que foi consumido por conta da morte, para que ele se fizesse templo, para que o zelo consumiu Jesus a tal ponto de se entregar, e para que ele fosse mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. O zelo da tua casa me consumiu. Aquele episódio ali já prenunciou alguma coisa com relação à entrega, ao sacrifício de Jesus, para restabelecer a comunhão, a paz entre os pecadores e Deus, o Deus Santo. Por isso então que Jesus substitui o templo. Versículo 18 até o 22, vamos ler do 18 ao 22. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículo 18, os judeus perguntaram: que sinal nos mostras para fazer tudo isso? Jesus fez tudo aquilo, fez um chicote, derrubou as mesas, expulsou as pessoas de lá, e os judeus chegaram. Os judeus chegaram e perguntaram para Jesus: com que, em outras palavras, com que autoridade ou qual sinal miraculoso você nos mostra para nós acreditarmos que você tem a autoridade para fazer isso que você está fazendo? É isso que os judeus perguntaram para Jesus. Que sinal nos mostra para fazer tudo isso? Ou seja, qual milagre você já fez, ou faça um milagre na nossa frente para nós reconhecermos a sua autoridade, para você ter a autoridade para purificar o templo. Quem é você para fazer isso que você está fazendo? Precisamos entender o seguinte: no decurso da história nós vimos que houve um silêncio profético de Deus entre Malaquias, o último profeta, e João Batista, o precursor de Jesus. Lembra que nós vimos isso no sermão de introdução e também a respeito do ministério de João Batista? Houve um silêncio de Deus. E nesse tempo os fariseus, os mestres da lei, ao verem alguém se levantar como o pretenso Cristo, muitos se levantaram como pretensos Cristos, Messias. Eu sou o Messias. Então os judeus, os fariseus, os mestres da lei, indagavam a pessoa, falavam: então façam um sinal, façam um milagre para nós acreditarmos. Como se eles estivessem acima, do próprio Cristo. Se fosse o Cristo mesmo, eles estavam acima para chancelar, para confirmar que aquela pessoa é o Cristo mesmo. Os fariseus tinham disso. A autoridade acima da autoridade. E então eles falavam para o pretenso Cristo: faça um milagre para nós acreditarmos que você é um Cristo. Logo, Jesus revela a eles o sinal do Messias. O sinal, o grande sinal do Cristo, o maior de todos os sinais, referindo-se à sua suprema autoridade ao morrer e ressuscitar dentre os mortos. Versículo 19, Jesus mostrou para eles o sinal, apontou para eles o sinal. Versículo 19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E os judeus entenderam? Não entenderam? Os seus interlocutores, aqueles que estavam ali interrogando Jesus, fizeram uma interpretação literal do que ele disse. Versículo 20, replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, ou seja, ali onde estava acontecendo o templo. 46 anos o templo está sendo construído. Há quem diga que Joséfo, por exemplo, é um deles, que naquele momento o templo estava em reconstrução, porque
ele foi destruído, ele foi reconstruído, ele foi reformado, foi destruído de novo por várias vezes por conta de ataque de inimigos ao povo de Israel. E naquele momento, o Joséfo, o historiador, diz que o templo estava em construção e os judeus dizem para Jesus: faz 46 anos que o templo está sendo reconstruído, ou está sendo construído, levantado novamente, e você diz que em 3 dias você vai levantar tudo isso que está em ruínas? Ou tem muita coisa para ser feita ainda? Porém, Jesus não estava sendo literal. Versículo 21, ele, porém, João interpreta para nós, porque João recebeu essa revelação logo depois, na ressurreição de Jesus. Versículo 21, ele, porém, Jesus, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus estava mostrando para aqueles judeus o sinal, o grande sinal do Cristo, o Messias, o Filho de Deus, da morte, do sepultamento e da ressurreição, que nenhum outro pretenso Cristo disse ou realizou, e não conseguiria realizar, a não ser Jesus, o Messias verdadeiro, o Cristo de Deus. E ele fala isso para os judeus. O zelo pela comunhão dos pecadores com Deus consumiu Jesus a tal ponto que ele deu a sua vida para restabelecer esta comunhão, coisa que nem Davi, nem ninguém poderia fazer, a não ser o Cordeiro de Deus. E ele fez isso em 3 dias, morrendo, sendo sepultado e ressuscitando dentre os mortos e movendo a pedra do sepulcro de fora para dentro. Jesus saiu do sepulcro, vivo, ressurreto dentre os mortos, e a pedra foi removida, e ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus, e esse sinal aconteceu. Nós cremos piamente nisso, eu creio verdadeiramente nisso. É a base da nossa fé. O nosso Senhor ressuscitou. E ele disse isso para os judeus. Um grande sinal. A encarnação de Jesus que se torna o ponto de toque. É a encarnação de Jesus que se torna o ponto de toque da manifestação de Deus ao homem. Deus vindo a este mundo, vestindo pele humana para se relacionar, para se sacrificar por todos nós, para restabelecer a comunhão de Deus com um homem pecador, perdido, condenado, que havia sido condenado por conta do pecado, por conta da queda lá no Éden. Tudo estava perdido, mas não estava. E Jesus veio para se entregar como nosso substituto ao morrer na cruz em nosso lugar. Esse é o verdadeiro centro de toda da nossa adoração como cristão. Nesse templo, em Jesus, o sacrifício definitivo, como dizem Hebreus, de uma vez por todas aconteceria. Após 3 dias de sua morte e sepultamento, Jesus, o Cristo, o verdadeiro templo, aquele local de encontro entre Deus e os homens, levantar-se-ia dos mortos, estabelecendo consumadamente o sublime e gracioso encontro entre Deus e os seres humanos. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do nosso Jesus na cruz, que propiciou a nós acesso a Deus. Sem isso não poderíamos nos achegar a Deus, se não fosse pelo nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício. Por isso que agora em Cristo nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de estrutura física, nós não precisamos de absolutamente nada. Pois o que nos põe em comunhão perfeita, direta e ininterrupta com Deus é Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Jesus Cristo é o mediador, é o caminho, é a ponte entre Deus e os homens. Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Agora perceba, para conduzir-vos a Deus. O povo não precisava mais ir ao templo para adorar ao Senhor. Jesus Cristo realizou tudo isso. Jesus substitui o templo. E os discípulos de Jesus, inclusive o próprio João aqui, não entenderam nada daquilo que estava acontecendo naquele momento. Versículo 22 diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, aproximadamente 3 anos depois. Aqui é o início do ministério de Jesus. Quem sabe a primeira Páscoa que Jesus participa durante o seu ministério. Primeira festa da Páscoa anual que Jesus participa.
Depois de 3 anos, diz o texto, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto lá atrás. Lembra-se daquilo que nosso Senhor fez lá no templo? Que ele ia, destruam esse santuário, que eu reconstruirei em 3 dias. Os discípulos lembraram desse texto, da palavra. E o que diz aí? Versículo 22, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aleluia, aleluia. Com a ressurreição de Jesus veio o maravilhoso agir do Espírito Santo, que os fez relembrar o que Jesus tinha dito e os capacitou a entender. Eu quero dizer para vocês que Jesus tinha dito isso para eles, dizendo no capítulo 14, abra lá por favor, capítulo 14, leia o versículo 25 e o versículo 26, olha o que Jesus tinha dito para os discípulos, versículo 25 e 26 do capítulo 14 aqui do Evangelho de João, diz assim, Jesus, palavra do Senhor Jesus, alguns dias antes da sua morte de cruz, Jesus disse isso para os seus discípulos, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, o quê? Vos ensinará todas as coisas e vos lembrar e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Jesus disse para os discípulos, tem coisas que vocês viram que vocês não estão lembrando, mas lá na frente, depois da ressurreição, o meu Pai vai mandar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai fazer com que vocês lembrem, com que vocês entendam e vocês lembrem daquilo que eu tenho feito e dito. Que coisa linda! A Bíblia não contradiz a Bíblia. O Senhor Jesus mostrando, o Senhor Jesus caminhando com os discípulos, falando coisas, e muitos deles não entendendo o que estava acontecendo, mas depois com o Espírito Santo tudo se completa. E o Espírito Santo revelou, fez com que eles lembrassem que há 3 anos atrás o Senhor tinha dito realmente, Ele haveria de morrer, o santuário foi destruído, mas foi refeito, para a glória de Deus. Aleluia. Essa demora na compreensão dos discípulos, de certa forma, deve nos encorajar, sabe por quê? Quantas vezes você e eu, nós queremos que as pessoas entendam de cara, logo, da primeira vez com que você fala o Evangelho para ela, você precisa entender isso. Eu estou dizendo a sua palavra e a minha palavra para a pessoa. Não é possível, meu amigo, minha amiga, meu parente, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, não é possível que você não entende que Jesus é o Cristo e Ele te ama e Ele morreu em seu lugar. Mas calma, isso aconteceu com os apóstolos. Palavras que não são muitas vezes interpretadas por raciocínio lógico. Os apóstolos foram entender isso que Jesus disse depois de 3 anos. Continue pregando para aquela pessoa que você ama. Continue falando do Evangelho. Continue anunciando as boas novas do reino para qualquer criatura. A gente não pode perder a esperança. Nós não temos o poder de persuadir, nós não temos o poder de convencer, nós não temos o poder de fazer com que a palavra gere vida no coração das pessoas, mas Deus fará o que Ele quiser com a palavra dEle, no coração de quem quer que seja, fez no seu. Hoje os seus olhos são abertos, não por você, mas porque o Espírito Santo iluminou o seu entendimento, e você entendeu, e você creu, e você lembrou das palavras do Senhor Jesus. E hoje você crê no Senhor. Continue falando do Senhor. O poder não está no seu método. O poder não está na sua eloquência. O poder não está na sua palavra, na sua maneira de falar. O poder não está no seu exemplo de vida. Não é o seu exemplo de bondade, entre aspas, que tem poder e convence as pessoas. Não, não é isso. O poder está na palavra viva do Deus vivo. E quando ela chega, ela convence. Quando o Senhor age no coração das pessoas, Ele vivifica e não tem para ninguém. Ele quebra os grilhões. Ele cura a cegueira. Ele dá vida ao que está morto. E Ele faz a pessoa entender que sem Deus ela não é nada. Mas é através da pregação da palavra. Continue falando do Senhor Jesus para as pessoas. Continue falando do Evangelho para as pessoas. E o Senhor há de fazer o que Ele quiser. O intento de Jesus, portanto, era propiciar a intimidade e acesso
entre o Deus Todo-Poderoso e o seu povo. E nesta cena, em resumo, nós podemos entender o seguinte, como se ele estivesse dizendo: eu passaria a ser o centro desta comunhão. Outrora, o povo tinha comunhão com Deus pelo tabernáculo, pelo templo, mas agora Jesus dizendo: por mim, eu sou o centro desta comunhão. É por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, através de Jesus e o Pai, que são um, se não for por Cristo. Eu sou a única ponte. Eu sou o único acesso a Deus de Jesus através desse sinal realizado no templo, purificando o templo, substituindo o templo. O que o templo representava, Jesus realiza. O que o templo mostrava como sombra, Jesus é a realidade. Jesus concretiza tudo aquilo. Então, além de Jesus purificar o templo físico que ele fez naquele episódio, ele também mostra que ele substitui o templo, porque o templo, eu disse no início, no sermão introdutório, que o templo era algo, é um sinal, algo, não é um sinal, é algo muito forte para os judeus. Algo muito forte, o templo, a lei, o templo. E Jesus está mostrando para os judeus que eles estavam apegados naquela religiosidade judaica, mostrando: eu substituo tudo isso. Agora é por mim. E também, entrando na última parte para nós encerrarmos, Jesus supera o templo. Jesus supera o templo. Versículo 23 até o 25 diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, aconteceu tudo aquilo. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Versículo 23. Durante a festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus fez outros sinais, fez muitos sinais que João não registra aqui, mas ele faz questão de informar. João mostra que muitos creram em seu nome. Muitos creram em seu nome, mas que tipo de fé aquelas pessoas tiveram? Que tipo de fé foi produzida, que tipo de crença foi produzida no coração daquelas pessoas? Por que eu estou fazendo essa indagação? Porque nós precisamos entender o que diz o versículo 24. Muitos creram em seu nome, mas olha o que o versículo 24 diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Eles creram no nome de Jesus, mas Jesus não se confiou a eles. O que aconteceu? João registra isso, parafraseando, ou seja, em outras palavras, muitos confiaram em seu nome, mas ele não se confiou a eles. O que será que aconteceu? Que tipo de fé foi produzida ali, que Jesus não se confiava a eles, fez com que Jesus não se revelasse plenamente a eles? Infelizmente, o que aconteceu aqui é que a fé deles era precária, superficial, fingida. De muitos deles ali, nesse episódio que João relata. Creram no seu nome, mas Jesus não se confiava a eles. Creu ou não creu? Jesus percebeu que era uma fé superficial, era uma fé fingida. Jesus sabia disso. Era uma crença não verdadeira no Senhor Jesus. Muitos viram os sinais e creram em Jesus. Diferente de outros líderes religiosos, Jesus não podia ser enganado ou bajulado ou seduzido por elogios. Seu conhecimento do coração dos homens é profundo e explica como que ele aborda de formas tão diferentes as pessoas. Ele conhece o coração das pessoas. E ainda que a pessoa declare: eu creio no seu nome, mas Jesus olha para a pessoa e fala: você não crê. Perceberam? Na religião do templo, é muito fácil passar por crente. A gente muitas vezes vive a religião do templo. É muito fácil a gente vir aqui, a gente cantar ao Senhor, a gente levantar as mãos, a gente fechar os nossos olhos, a gente orar, a gente dizer glória a Deus, a gente dizer te amo, irmão. Mas no templo, na religião do templo, ninguém conhece ninguém. Você não me conhece,
plenamente, profundamente, intimamente, como o meu Senhor Jesus me conhece, e assim vice-versa. Mas Jesus não pode ser enganado. Ele não se confiava por quê? Versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Eu quero dizer para você que Jesus supera o templo, porque no templo não dá para saber quem é quem. Agora Jesus estabelece a si mesmo como o templo, como o local de encontro, como o acesso a Deus, e por intermédio dele não passa qualquer resquício de religiosidade falsa. Era bem mais fácil para nós adorarmos a Deus na religião do templo, para a nossa carne, para a nossa hipocrisia. Mas através de Jesus nada passa, nenhum resquício de religiosidade falsa passa por Jesus. Por isso que Jesus supera o templo. Aquelas pessoas reunidas ali naquele templo achavam que estavam adorando a Deus, fazendo toda aquela bagunça, sacrificando de forma cega, estavam cumprindo, de certa forma, a lei, mas não estavam agradando a Deus com aquela adoração. E Jesus diz: não me confio a vocês, porque eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que vocês estão crendo, eu sei o que vocês estão pensando. Jesus conhece a intenção dos nossos corações. Jesus conhece as nossas crenças. Jesus conhece a nossa fé, se é fé verdadeira ou não para com Ele. Talvez nós estamos vivendo como aquela religião do templo, enganando os outros, nos enganando. Mas Jesus não pode ser enganado. Jesus te conhece intimamente. Sabe por quê? Versículo 25, para a gente encerrar. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por 2 pontos, as 2 naturezas do nosso Redentor. Primeiro, Jesus é ser humano como você e eu. Ele teve as experiências reais de vestir pele humana, de ser humano como você e eu, de sentir o que sentimos, de viver o que vivemos, exceto no pecado. Jesus, como dizem Hebreus, experimentou o que nós experimentamos humanamente falando, mas Ele é Deus, 100% Deus, 100% homem, e conhece o mais íntimo das nossas intenções. Jesus sonda os nossos corações. Por isso que Ele supera o templo. Por isso que é muito fácil nós virmos aqui e adorar a Deus nessas 4 paredes. Quando a gente sai por ali, por aquela porta, na nossa vida, não querendo dicotomizar, não querendo dividir, mas quando a gente sai por aquela porta, nós vivemos na presença do Senhor. Nós não entramos na presença do Senhor aqui para depois sair. Nós vivemos na presença do Senhor. Nós não vivemos a religião do templo. Jesus supera o templo. O nosso relacionamento com Deus é muito sério. Por isso que a vida com o Senhor Jesus é maravilhosa. É uma vida de alegria, uma alegria transbordante que muitos estão tateando aí fora, buscando, mas não encontram. E você tem essa vida maravilhosa que Jesus te deu. Mas por outro lado é uma vida de tão grande compromisso e seriedade, que deve gerar em nossos corações temor. Quero encerrar então fazendo algumas perguntas. Primeiro, o que cremos a respeito de Cristo? Cremos num Jesus que está sempre pronto para resolver os nossos problemas, que sempre nos dá emprego quando falta emprego, que sempre nos dá dinheiro quando falta dinheiro, que sempre nos dá abrigo quando falta abrigo, que sempre soluciona os nossos problemas? Devemos crer que Jesus se entregou para morrer em nosso lugar e solucionar nosso terrível problema existencial, uma vida sem Deus. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para resolver esse problema de uma vez por todas. Jesus morreu porque Ele nos deu o acesso a Deus Pai. Ele teve que morrer para nós termos vida, e vida em abundância. É isso que nós precisamos crer a respeito de Jesus. Qual religiosidade estou vivendo? Eu me pergunto, ou você deve se perguntar. Hipócrita? Falsa? Misteriosa? Soberba? Com esquemas? Como lá no templo, como Jesus viu no templo?
uma religiosidade verdadeira, com piedade sincera, comunhão que agradam a Deus. É isso que Jesus quer ver de nós, como nós cantamos. Verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em realidade de vida, em verdade. É isso que o Pai procura para seus adoradores, uma religiosidade verdadeira e sincera, piedade sincera. E para encerrar, Jesus é o único que nos garante acesso a Deus. Não há outro caminho. Que se você sabe disso, repense a respeito dessa verdade. Jesus é o único caminho a Deus. E nós declaramos que nós cremos em Jesus Cristo, o único caminho que dá acesso a Deus. Não há outro. Não há outro. Entregue sua vida a Ele. Renda-se a Ele. E que tenhamos mais zelo por santidade e amor pelo nosso maravilhoso Redentor, o nosso substituto, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que propiciou, que proporcionou o acesso a Deus, que tanto nós precisávamos, através de Jesus, para nós adorarmos a Deus, para nós reunirmos como igreja. Estamos reunidos aqui como corpo de Cristo. Nós, igreja, como nós aprendemos nesta manhã, uma aula muito boa. Nós, corpo de Cristo. Nós somos igreja do Senhor. E você individual, de forma individual, deve ter uma piedade sincera e uma busca de santidade para agradar ao Senhor. Para fazer valer esse sacrifício, para entender que foi pago um alto preço. Nós precisamos relembrar isso, um alto preço, para que pudesse ser restabelecida essa paz com Deus que nós temos hoje, por Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem derramado para nós abundantemente a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido generoso, misericordioso conosco em nos revelar a Tua palavra, Senhor. Que saiamos daqui, através do Teu Espírito Santo, nos faça relembrar, entender, para nós vivermos, para nós aplicarmos em nossas vidas tudo o que nós aprendemos, ou grande parte do que nós aprendemos aqui nesta noite, para que tenhamos realmente uma vida de comunhão sincera, intimidade com o Senhor, sincera, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim oramos, com alegria nesta noite, e com santo temor também, no nome do nosso mediador Jesus Cristo. Amém.